Advogado empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Em especial hoje eu quero agradecer a participação do Dr. João Berkmans. Obrigado pela tua gentileza em participar conosco desse bate-papo aí, que eu tenho certeza será muito importante, com conteúdo de muita qualidade, tanto de alguns aspectos do nosso dia a dia que estão em voga aí no nosso Poder Judiciário e no próprio Poder Legislativo, e também alguns aspectos aí da nossa advocacia, que é o que a gente faz de melhor. Amamos o que fazemos, então quero te agradecer aí a tua participação nesse nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua gentileza. Agradecer nada, é dever nosso, estamos aí para esclarecer, um bate-papo casual, evidentemente de conteúdo jurídico e até político, mas vamos fazer a coisa informalmente para fluir de uma forma mais natural. Maravilha. Conte comigo, estou à disposição. Ótimo, que bom. Muito bom essa tua disponibilidade. E João, quero começar com você te fazendo uma pergunta. Nesses últimos dias muito se falou do processo de impeachment, crime de responsabilidade, e na sua opinião, como advogado de acusação, o que é o crime de responsabilidade e o porquê ele foi capaz de iniciar esse processo de impeachment contra a senhora Dilma Rousseff? Ter os seus comentários sobre essa questão, por favor. Olha, Emiliano, na verdade a gente vive num país, né, é o proclamado Estado Democrático de Direito, isso consta como fundamento da Constituição Federal, está lá no primeiro dispositivo, e tanto o cidadão quanto e especialmente o gestor público, aqueles que exercem funções públicas, estão absolutamente vinculados aos princípios esculpidos na nossa Constituição Federal, entre outros o da legalidade, o da moralidade, o da transparência, sobretudo no trato da coisa pública. A responsabilidade do agente público, ela se impõe não como uma questão de conveniência, mas como um imperativo de todo e qualquer governo que se paute minimamente por um legado construído pela nossa Constituição Federal, votada e aprovada, a chamada Constituição Cidadã. Então não tem outra opção para os nossos governantes, para os nossos agentes públicos em quaisquer dos seus níveis, e sobretudo quanto mais alta a responsabilidade, maior ainda é o dever de se vincular a todos esses preceitos no seu arcabouço e na prática de qualquer ato administrativo. Né? Então o crime de responsabilidade ele se opera quando o gestor deixa de cumprir esses princípios e deixa de observar o seu dever funcional de dar transparência, de dar toda a legalidade, de blindar os seus atos novamente na condução dos interesses públicos e da coisa pública, e notadamente quando se trata de dinheiro, de orçamento, de gastos. Isso precisa ficar absolutamente transparente, não dá para ter nada debaixo do tapete, não dá para ter nada dentro de uma gaveta ou de uma caixa escura que não possa ser trazida à luz. Ao contrário, é preciso que se fique estampado para que o gestor e sobre o gestor não paire qualquer dúvida quanto à condução correta dos seus atos, exatamente no exercício da sua função pública. Ótimo. Aproveitando aí essa sua explanação, muito se falou que foi um golpe político, não tinha fundamento jurídico. Em sua opinião, realmente teve esse golpe político ou não? Tudo dentro da legalidade, que não foi cumprido pela senhora presidente e por isso ela ter cometido o crime de responsabilidade. Na sua visão, teve realmente o golpe político ou não? Realmente tudo está dentro da lei para que continuasse esse processo de impeachment? Essa expressão golpe realmente é de uma injustiça clamorosa. Isso é talvez o exercício do desespero da defesa e da presidente afastada. Evidentemente ela tem o direito de argumentar no nível do seu direito de defesa, e ela não precisa nem reconhecer o crime, o direito de defesa, o réu não precisa nem confessar o crime, né? Então ela está no direito de efetivamente se contrapor àquilo que lhe é imputado em termos de responsabilidade. Mas o que a gente vê é que, primeiro, esse processo ele seguiu um rito absolutamente
previsto na Constituição Federal e dentro dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse rito foi estabelecido pelo Supremo, ele, conforme reza a Constituição, teve início na Câmara, o quórum mínimo foi observado para efeito de votação, veio para o Senado, todas as regras estabelecidas no procedimento, quer formais, quer em termos de conteúdo e de substância desse processo, estão sendo cumpridas, o direito de defesa está sendo amplamente observado, a tal ponto que a própria presidente afastada pode se dar ao luxo de cometer mais uma inverdade na sua defesa e de acusar a existência de golpe. Nós estamos com as instituições em absoluto funcionamento, o Poder Judiciário funcionando e opinando nesse processo que blinda de legalidade a condução do processo. Nós temos um Congresso que está funcionando, nós temos um Poder Executivo que também funciona e o vice-presidente em exercício assume a presidência tal como preceitua a nossa Constituição Federal nos casos de impedimento provisório da presidente Dilma por conta até do processo de impeachment. Então nós temos aí os três poderes, todos os organismos em absoluto funcionamento, a sociedade como um todo está indo às ruas, às praças, discutindo esse processo, a imprensa dando a mais alta publicidade. Eu não consigo vislumbrar onde se possa sequer remotamente falar na existência de um golpe. Eu acho que isso, de novo, se insere no que a gente chama de jus esperneandi, né? A presidente está realmente resistindo, está se debatendo, mas não tem a menor possibilidade de estar longe, muito longe, novamente sequer esbarra milimetricamente que seja na zona fronteiriça da legalidade. O processo é correto do ponto de vista formal e substancial e terá o seu curso dessa forma, preservado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, inclusive, que está à frente desse processo agora nessa fase final do Senado, e assim terá o seu curso até desiderato final, que eu quero crer que vai coincidir com o afastamento definitivo da presidente Dilma, porque ela efetivamente praticou o crime de responsabilidade, editando decretos sem a necessária, prévia e expressa manifestação do Congresso, do Senado Federal, do Poder Legislativo, decretos de créditos suplementares, realizando gastos de suas despesas primárias não previstas no orçamento e incompatíveis com as metas fiscais e orçamentárias estabelecidas não só na autorização legislativa expressa, mas pelo próprio Congresso Nacional. E mais do que isso, ela se valeu das chamadas pedaladas também fiscais ao contratar créditos com o Banco do Brasil, do qual a União é o acionista majoritário. Então você tira e empresta para si próprio, o que é expressamente vedado pela nossa legislação. A presidente sabia dessas práticas, tinha conhecimento, ela quis fazer isso porque essa era a única alternativa que ela tinha em 2014, quando se deu o processo de eleição presidencial, e sem a qual ela não poderia tocar as suas obras, os seus gastos e expor uma visão de que o país crescia, de que o país estava, a economia do país estava pujante, quando na verdade era exatamente o contrário, e ela, como dona do cofre, como responsável e gestora maior das contas públicas, sabia, ou no mínimo deveria saber, mas ela sabia evidentemente, porque quem criou essa chamada contabilidade criativa, aí que nós sabemos que é a contabilidade destrutiva, ela na verdade ela tinha convicção, e este secretário do Tesouro Nacional de então e toda a sua equipe econômica serviam aos propósitos da presidente e eram por elas orientados no sentido de exatamente assim proceder, para que a população brasileira não tivesse conhecimento dos gastos excessivos e absolutamente descompassados com as metas fiscais e orçamentárias, e daí vem a sua responsabilidade direta, dolosa, e que levou o país a sofrer toda essa crise econômica por força de uma crise política, por ela causada também. Ótimo, maravilha. E aproveitando essa sua explanação sobre o processo de impeachment, no último dia 11 de agosto comemoramos o Dia do Advogado, nosso dia. Na sua opinião, qual é a importância do advogado hoje para a sociedade? Qual é o papel que ele exerce dentro da coletividade que o faz exercer a advocacia com tanta paixão, com tanto amor, com tanto afinco?
Olha, Emiliano, eu não vejo diferença nenhuma do papel que o advogado sempre exerceu, desde quando se tem como a atuação mesmo, ou profissão, a função do advogado. A função do advogado hoje, pela nossa Constituição Federal, ela tem o status constitucional, ela é considerada como um munus público. Na realidade, esse munus público sempre existiu. O advogado, ele em si, exerce uma missão perante a sociedade. Ele é aquele que é capaz de prover inicialmente, num primeiro momento, a solução, e eu quero crer que sempre a melhor solução dos chamados conflitos intersubjetivos de interesse. São os conflitos entre as pessoas, né? Na medida em que há resistência e há as disputas, esses conflitos precisam ser solucionados. Quem é o verdadeiro responsável para levar isto ao Poder Judiciário, já que nós temos hoje um sistema de solução de controvérsias perante terceiros e, no caso, perante o Estado, sem falar aí na questão da mediação e da própria arbitragem, que são coisas semelhantes, já é uma solução alternativa de controvérsia, mas que, evidentemente, a maioria dos nossos e a nossa tradição nos leva realmente a solucionar as controvérsias perante o judiciário. Quem é que faz essa apresentação, né, e quem exerce o direito de defesa e o direito de ação em nome dos jurisdicionados? É o advogado. Essa função é sublime, essa função, eu diria, até sagrada, e como tal há de ser exercida da forma mais correta possível. É como se nós estivéssemos também como gestores de algo sagrado para o nosso constituinte, para o nosso cliente. Então a advocacia é uma missão, é uma função, costuma-se dizer até que é um verdadeiro sacerdócio, é talvez a rainha das profissões, porque a ciência do direito, o advogado faz dela o seu instrumento de trabalho, e é a ciência do direito que regula todas as outras profissões. Então eu diria, e sem querer puxar a sardinha para o advogado, para a função do advogado, mas é uma função realmente muito elevada e que precisa ser exercida da forma mais correta possível para que a sociedade possa emprestar o verdadeiro sentido e a verdadeira adequação para a função do advogado e de respeito pelo advogado, pelo profissional advogado. Ótimo. E qual é o verdadeiro valor da advocacia na sua vida, como atuante, em pleno exercício? Qual é o verdadeiro valor, qual é o sentimento que o senhor sente em ser advogado? Olha, eu tenho, enquanto formado, me formei em 1984, desde então eu advogo na condição de advogado efetivo, mas eu na realidade já advogo desde 82, posso dizer que eu estou com 34 anos de prática forense, 32 já como advogado formado. Para mim a advocacia sempre foi a minha vida, eu não fiz outra coisa na minha vida senão advogar cotidianamente. Eu tive a grata experiência e talvez até bênção, não é nem sorte, né, de começar num grande escritório de advocacia, com modelos próprios de advocacia, com regras, com disciplina, com orientação correta de como você deve proceder na condição de advogado, de como tratar as autoridades públicas, de como se impor, até mesmo muitas vezes perante as autoridades públicas, naqueles casos isolados de abuso que acontecem, mas que infelizmente não são, pelo menos no meu dia a dia, não foram casos rotineiros, mas até a forma de você saber se colocar e se impor, e sobretudo de você acreditar que o advogado ele está realmente no mesmo nível do Ministério Público, dos juízes, e esses três personagens primordiais no desempenho e na distribuição do direito, são chamados operadores do direito, eles precisam realmente estar nesse mesmo nível e tratar-se reciprocamente e dar-se o verdadeiro respeito nessa reciprocidade que o próprio Estatuto da Advocacia estabelece. É fundamental que assim se desenvolva. A advocacia, para mim, é um meio de vida, foi ela que fez com que eu pudesse aspirar aqueles meus sonhos que eu sempre quis, de ter a minha casa, ter o meu carro, constituir minha família, me manter, né? E eu fiz isso com dignidade e eu considero isso como um fruto da advocacia. É uma profissão que
gera inúmeras oportunidades para o profissional que nela atua, que ouve por ela fazer o seu meio de vida. E eu posso dizer que eu já consegui muito da advocacia em termos de realização profissional, tenho minha vida digna, vivo dignamente e isso de algum modo me realiza. Eu acho que se eu pudesse resumir isso, pela advocacia eu pude me realizar enquanto pessoa, enquanto esposo, como pai, como profissional. A advocacia me trouxe tudo na vida. Ótimo. E concordo com o senhor quando você fala que a advocacia você consegue tirar tanto o proveito econômico, mas o proveito que eu considero de realização pessoal. Quando você faz aquilo que você ama, o retorno é consequência de um excelente trabalho, de uma entrega verdadeira. E acho que isso o senhor faz, procuro fazer, muito longe ainda de chegar nos anos da advocacia que o senhor já atua, mas quando você se dedica com empenho, você chega lá, basta ter paciência que tudo tem o tempo certo para se acontecer. Ótimo. E aqui em Brasília especificamente, agora surgiu uma das vagas para desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e você, como concorrente direto a essa vaga que foi aberta recentemente, eu queria que o senhor me falasse qual é a importância do advogado na composição do Poder Judiciário, seja na qualidade de desembargador ou até na qualidade de ministro. Qual é o papel relevante e eficiente que o advogado faz como integrante do Poder Judiciário pelo 5º Constitucional que está lá garantido na nossa Constituição Federal? Pois é, eu acho que primeiro, e aí começando pelo final da tua pergunta, o 5º Constitucional hoje não é mais uma questão de conveniência, é um imperativo da Constituição. Quer você concorde ou não com esse instituto, né? O 5º Constitucional existe e ele estabelece que as vagas, pelo menos 1/5 das vagas para os tribunais, determinados tribunais, sejam preenchidas por advogados alternadamente com membros do Ministério Público. Eu acho que é uma função muito relevante, eu acho que é uma previsão extremamente interessante. Por quê? Porque, de novo, os operadores do direito não são, e os distribuidores do direito não são apenas os magistrados, né? Os advogados do lado de cá provocando e fazendo com que as ações sejam propostas e os processos tenham começo, meio e fim até a sua decisão final transitada julgado, o Ministério Público na condição de custos leves e em alguns casos até como substituto processual e atuando na proteção de alguns direitos coletivos difusos, transindividuais, os chamados ou os individuais homogêneos, os coletivos, enfim. O Ministério Público também hoje tem uma função de autor, em alguns casos, sobretudo no aspecto da justiça criminal, os casos de ação civil pública incondicionada, e outras, né, até associações de classe hoje já tem também legitimidade para propor determinadas ações, etc. Mas o que eu acho é o seguinte, eu vejo como uma função prioritária, porque o advogado, novamente, ele quando ele lida com a parte, ele sabe exatamente qual é o problema do cliente, como é que aquela situação veio e aconteceu, porque você acaba tendo a experiência, ouvindo do seu cliente, né, as questões relacionadas à prova, sabendo qual é a dificuldade que as partes têm de realizar uma prova. O juiz, ele por imperativo legal, ele precisa estar alheio e fora do direito das partes, até para não haver uma contaminação, não haver qualquer suspeição em relação à sua conduta. Então ele tem sempre aquela posição de buscar uma isenção maior e ficar um pouco longe das partes, do direito das partes. Isso, de algum modo, faz com que ele veja o processo sempre daquela forma. O advogado que traz para o tribunal aquela experiência de parte, e conhece as agruras do jurisdicionado, a dificuldade na realização das partes, do direito, a dificuldade até no relacionamento com o próprio juiz, com os servidores, porque a gente depende do oficial de justiça, da divulgação, daquela pessoa que vai fazer a divulgação na imprensa, de alguém lá no cartório que vai te dar uma informação, de alguém que vai levar o processo para tirar
a cópia, ou de alguém mesmo que vai digitalizar o processo, nos casos de processo judicial eletrônico. Então você depende de uma infinidade de pessoas, além dos juízes, do próprio Ministério Público. O advogado vive isso no seu dia a dia. Ele tem essa experiência, ele vê o processo com uma outra ótica, e é exatamente essa visão diferenciada, que não é melhor do que a do juiz, nem é melhor do que a do membro do Ministério Público. É apenas a visão de um dos lados da questão. O advogado que tem essa experiência, que acumula essa experiência ao longo de anos, ele pode levar tudo isso para o tribunal, e uma determinada questão que para o juiz possa passar sem uma qualificadora de relevância, para o advogado aquilo pode ser relevante e pode ser realmente aquilo que vai prover a justa realização do direito e a justa efetividade de uma decisão judicial, tomando por base essa experiência que o advogado trouxe, um olhar diferente, uma visão um pouco diferente da que tem o juiz e do membro do Ministério Público. E com isso você talvez tenha um ponto médio nas decisões, um tempero adicional, se é que assim a gente pode simplificar e exemplificar o que o advogado leva para o tribunal. É esse tempero da experiência com o jurisdicionado mais direta, com a vivência do cliente, com a vivência da parte que o advogado vive no seu dia a dia, advogando pelo autor, advogando pelo réu, pelo terceiro interessado. Tudo isso agrega valor, e se ele puder levar essa experiência para o tribunal, eu acho que a efetividade e a própria decisão se torna mais justa e mais eficaz. Ótimo. E caso o senhor venha efetivamente a ganhar essa vaga tão concorrida aí pelos advogados aqui de Brasília, qual seria o diferencial do senhor não só para o Poder Judiciário, lá com os integrantes que lá atuam, mas também para a sociedade de uma forma geral? Qual seria o seu diferencial caso o senhor venha a ser escolhido nessa ampla concorrência aí de inúmeros advogados tão qualificados como o senhor? Olha, Emiliano, eu até evitaria falar diferencial, porque isso contempla de algum modo um juízo de valor de que eu sou melhor do que outros candidatos. Eu prefiro falar quais seriam as condições que eu acho que de algum modo constituem em algum mérito para que eu possa me candidatar a essa vaga e, quiçá, até ser apontado, escolhido e efetivamente nomeado. Eu diria para você o seguinte, de novo, são 32 anos de advocacia. Segundo, eu já tive 6 anos a serviço da OAB na condição de vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Já dei a minha contribuição para a ordem, sempre tive amizade e conhecimento com as pessoas que lá estavam e à frente da política de ordem. Terceiro, eu participei de diversas instituições de classe. Quarto, eu ocupei cargos de sócio e fiz toda a minha carreira em sociedades de advogados, grandes sociedades de advogados, e tenho o costume e a tradição de decidir as coisas num colegiado. Eu acho que essa experiência é importante, e num colegiado de advogados e brilhantes advogados, diga-se de passagem. Então, nas sociedades que eu participo e participei, eu sempre tive que discutir em órgãos colegiados, ouvindo a posição dos meus sócios, ponderando aquilo, até reconsiderando minhas posições e muitas vezes até fazendo valer a minha posição de divergência e mostrando o porquê. Eu acho que isso é importante, isso me qualifica também para trabalhar no colegiado. Nós estamos falando de uma vaga para desembargador, você vai trabalhar numa turma, numa câmara, no conselho, você tem que se posicionar. Eu sei fazer isso, me acostumei, isso para mim é de uma forma absolutamente natural, não tenho vergonha de colocar as minhas decisões, não tenho vergonha e não terei vergonha de divergir, muito pelo contrário. Toda vez que eu achar que eu tiver que divergir, vou fazer com todo respeito, mas vou apresentar as minhas considerações. Se eu tiver que pedir vista, vou pedir vista, não terei nenhum pudor em fazer isso. Estarei sempre atento, cuidando e zelando pelo mais absoluto respeito às prerrogativas dos advogados, né, especialmente o direito de ser recebido, o acesso aos autos, né, a questão do respeito no seu tratamento, o zelo pelos prazos processuais, e eu não teria menor problema em reconsiderar minhas decisões no caso de erro. Quer dizer, eu acho que eu estou preparado pelo tempo de prática forense, pelo tempo de exercício da advocacia, são mais de 30 anos,
E acima de tudo por isso, porque na minha vida enquanto advogado, eu atuei nas mais diversas áreas. Eu fiz justiça do trabalho, eu fiz uma parte de direito penal também, eu atuei no direito administrativo com licitações, contratos, tribunal de contas, as agências regulatórias. Eu tive que aprender no momento que o país começou a mudar a sua política de privatização da parte de telefonia. Eu tive que aprender a atuar com a Anatel e toda a legislação de telefonia, de telecom. A mesma coisa no que diz respeito ao quando foi criada a ANEEL, a energia elétrica, e não só a energia elétrica hoje, mas a eólica e outras tantas. Eu conheço um pouco esse marco regulatório, a aviação civil, eu tive cliente nessa área também, trabalhei com a ANAC, o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o direito da concorrência. Eu atuo também nessas questões, tenho muitos clientes, não só nos casos de conduta, de cartel, de abuso de poder econômico e outras questões vinculadas ao chamado antitrust, o direito antitrust, mas também os casos de chamados atos de concentração, as compras de empresas, em que você faz os mergers and acquisitions, né, as fusões e aquisições, sentar na mesa, negociar para comprar uma empresa, para vender ativos, a parte do direito societário. Isso eu também tenho essa experiência, já trabalhei com direito bancário, com o Banco Central, atuei muito para a indústria farmacêutica nas questões de registros de medicamentos, de direitos de patentes. Então eu diria para você o seguinte, eu não sou a melhor do que outros advogados, enfim, eu sou um excelente advogado, isso eu posso falar com toda a segurança. Custou muito caro, muito caro. Foram anos de estudo já durante a faculdade, finais de semana, congressos, seminários, pós-graduações, muitas vezes sem almoço. As pessoas às vezes olham para um advogado bem sucedido e acham que aquilo veio por gravidade. Não é não, é uma conquista, você disse isso há pouco, é um esforço do dia a dia que a gente vai plantando e chega uma hora que você começa a colher os frutos, né? Quem trabalha direito acaba realmente chegando lá, e com a advocacia não é diferente. Então eu acho que eu tenho alguns méritos, meus méritos seriam esses, uma experiência de colegiado, de grandes escritórios, já fiquei um ano só também, sei o que é advogar sozinho, sei o que é ter um escritório pequeno, então eu tenho essa visão da advocacia e já advoguei em todos os níveis, primeira instância, segunda instância, as instâncias especiais no STJ e no Supremo, com sustentações orais, eu peticiono, eu vou atrás de liminar, eu oriento os advogados que trabalham comigo, eu coordeno um escritório grande aqui em Brasília, hoje nós somos 80 sócios, 12 aqui em Brasília, eu atendo o cliente, eu dou orientação. Infelizmente a gente não pode estar 100% à frente dos casos, mas eu fico e atuo em todos os casos que passam pelo escritório. Atuo decididamente, desde a orientação da tese, na parte da redação, na elaboração de um roteiro de defesa ou da ação, e depois, evidentemente, os advogados que trabalham comigo vão desenvolver as teses, eu faço as revisões, mexo, a gente discute até. Esse é o meu tipo de trabalho e isso, de algum modo, novamente, me fez sempre trabalhar em equipe. Eu tenho essa experiência e acho que não teria dificuldade de exercer da mesma forma no tribunal, seja no meu gabinete, seja em qualquer colegiado em que eu for atuar no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. Ótimo. Aí aproveitar, então, já extra pauta, na prática da advocacia, como é que o senhor, quando chega um cliente no escritório de vocês, como vocês quantificam os honorários? Pela hora de trabalho, a forma, a causa a ser patrocinada pelo escritório de vocês, como é que você quantifica? Que uma das dificuldades dos advogados hoje é a forma de cobrar os honorários. Se eu cobro X, Y, Z, como vocês fazem no escritório de vocês, até para uma dica prática para os inúmeros advogados que aí temos? Eu acho que essa sua pergunta é fundamental. Eu já fui um advogado jovem, realmente tinha dificuldades de estabelecer padrões de honorários. O que eu recomendo, Emiliano, é que hoje você possa, é uma palavrinha muito em voga, mas é isso mesmo, acho que você deve customizar os seus honorários em relação àquele cliente. O advogado tem que pensar que ele
ele vai ganhar, vai fazer o ganha-pão dele, vai ter o retorno do fruto do trabalho dele no médio a longo prazo. Aquele advogado jovem que acha que vai pegar um caso e vai ficar milionário logo de cara, a tendência dele é realmente não fazer um bom trabalho, pecar em algum momento. Então, o que eu diria, plante. O que significa isso do ponto de vista prático em relação a honorários? Eu acho que você tem que ver o tamanho do cliente, o tamanho do caso, né, e fixe os seus honorários. Evidentemente você não vai aviltar, mas se for melhor por hora, a ordem tem uma unidade de referência para efeito de honorários advocatícios. Você pode adotar a tabela da ordem, que é uma tabela sugestiva, mas é uma tabela que eu acho que dá para ser seguida tranquilamente. Você pode até estabelecer uma hora um pouco maior, né? E eu acho que a hora do advogado tem que ser uma hora qualificada. Hoje nós temos aí, sem nenhum demérito a outras profissões, mas mecânicos de agências de automóveis, de concessionários de automóveis, a hora desses mecânicos, se você for perguntar para a concessionária, se não for próximo, é algo muito próximo de R$300, né? Você vai contratar um músico, você vai contratar um fotógrafo para determinado evento na sua casa. Se você for ver o que eles cobram, sai na faixa aí de uns R$200 por hora, R$250 por hora. Eu acho que é legítimo que o advogado cobre até mais do que isso, né? Porque é um trabalho de inteligência e um trabalho de fidúcia, de confiança naquilo que o seu cliente vai deixar na sua mão. A responsabilidade é muito grande. Então eu penso que você pode estabelecer a sua hora, conversa com o cliente, estabelece um valor fixo, estabelece pagamentos mensais ou bimestrais, seja flexível, ofereça no mínimo 3 oportunidades. Eu vou cobrar um valor fixo, é tanto independentemente de resultado. Eu vou cobrar um prolabore e mais um êxito no final, ou prolabore e mais êxito por fases, ou se a sentença for favorável, tanto, se conseguir uma liminar, tanto, se houver apelação, eu tiver que fazer um recurso, eu mais tanto. Quer dizer, você não vai cobrar a mesma coisa que cobrou no início, mas você vai dimensionando e, como eu disse, customizando. E é uma forma de você estar tendo sempre receita entrando no seu escritório. E o mais importante, o que faz a carreira do advogado e o que faz o advogado vencedor e aumentar a sua clientela ainda é o boca a boca, ainda é a palavra do cliente para o outro e fala: puxa, você está precisando de advogado? O meu advogado é bom, é um cara correto, cobra bons honorários, facilita a forma de pagamento daquilo que comporta dentro do nosso orçamento. Esse boca a boca, quem faz para você é o cliente. É lógico que ele quer um bom resultado, é lógico que ele quer ganhar a causa, mas se você, e nem sempre tem aquele advogado que ganha todas as causas. Às vezes o direito, o juiz vê diferente da sua tese, ou mesmo o direito do seu cliente não é um direito tão consolidado assim, ele não foi diligente a ponto de fazer valer a sua pretensão e o seu próprio direito, porque não tomou as cautelas, deixou de se acautelar e deixou inclusive de procurar preventivamente um advogado, que é outra coisa que o brasileiro ainda não tem essa tradição. Antes de fazer um negócio, ele deveria procurar um advogado, sobretudo na questão de compra e venda de bens. Procure o seu advogado, consulte-se com ele, pague uma consulta. Essa é uma forma de o jurisdicionar do cliente blindar, né, do cidadão blindar o seu negócio. Procurar previamente, não quando surge o problema e aí você vê que determinadas práticas que deveriam e atos que deveriam ter sido feitos antes da realização do negócio não foram. Né? Então é melhor você mostrar para o cliente que ele precisa criar uma cultura e, sobretudo, confiando no seu trabalho. Esse vai fazer a sua propaganda, ainda que você não consiga fazer prevalecer a tese defendida no interesse do seu cliente, mas ele viu que você empregou o seu melhor esforço, que você é um profissional competente, que você é um profissional correto e que você não é mercenário, mas também não avilta os honorários, porque você se impõe e se faz respeitar também na cobrança de honorários dignos, porque é o retorno do seu trabalho e do seu esforço. Ótimo, e é o que eu digo, o escritório de advocacia hoje não sobrevive quem consome os nossos serviços jurídicos, que são os clientes. Então precisamos sempre que as pessoas venham, busquem e pensem sempre em nós advogados, os seus clientes, os meus, justamente para que quando eles pensarem em alguém, pensem sempre em nós.
porque o efeito propagador do cliente é muito poderoso. Ele falar bem dos nossos serviços jurídicos, do excepcional atendimento, isso com certeza se propaga no universo jurídico e traz mais clientes, mais causas, mais oportunidades, e é isso que eu vejo na sua trajetória aí, pelo que nós conversamos e agora nesse nosso bate-papo. Então, muito obrigado. Eu queria perguntar se você tem uma última mensagem para deixar aí para nós, uma última explicação, fica à vontade aí para a gente ir concluindo esse nosso bate-papo. Se eu pudesse deixar alguma mensagem, a mensagem que eu deixo é uma mensagem de otimismo. Eu acho que nós estamos hoje vivendo um país, um Brasil mais maduro politicamente, com maior envolvimento da juventude, com mais discussão dos grandes temas nacionais, com mais participação política, né? E que nós temos hoje uma imprensa, um Ministério Público e um judiciário também mais ativo. Hoje o cidadão brasileiro já sabe o que significa Supremo Tribunal Federal, já sabe o que significa liminar, sabe exatamente o que é um processo, sabe o que se espera de um homem público, né? E eu acho que o advogado tem um papel fundamental neste cenário todo, e como tal deve ser respeitado e prestigiado. Como eu disse, eu já fiz o que se podia fazer na advocacia. Acho que hoje eu posso dar uma contribuição muito boa. É uma vontade que eu tenho de agora trabalhar com a ciência do direito, mas de um lado um pouco diferente, que é o lado da magistratura. A oportunidade se apresenta, é um desejo meu, de fato. Hoje eu fiz disso uma condição para a minha vida, já me programei para isso, e eu espero, chegando lá, se assim for realmente da vontade dos advogados, do tribunal e do presidente, a quem cabe nomear o desembargador do Distrito Federal, né, porque o Distrito Federal é o presidente que nomeia, né? Então, se for realmente a vontade desses três players, né? Eu não gosto muito de falar inglês, mas a palavra aqui são os partícipes dessa indicação e da nomeação do desembargador. Eu acho que estou preparado realmente, com toda a franqueza, e falo isso como um ativo meu, porque eu construí isso durante a minha vida, mas acima de tudo estou querendo, de fato, não fazer a diferença, porque eu não vou mudar quando chegar lá, não vou ser diferente. Eu vou continuar sendo o mesmo João Berkmans que tem sido até aqui, trabalhando sério, trabalhando com cuidado, estudando, respeitando todos aqueles com os quais eu lido, mas acima de tudo procurando de fato fazer e distribuir, se magistrado vier a ser, a justiça de uma forma absolutamente imparcial, célere, para que o jurisdicionado tenha e faça valer os seus direitos. Ótimo. Quero te agradecer aí a participação nesse nosso bate-papo. É uma frase que eu acho incrível: se quer ir rápido, vá sozinho; se quer ir longe, vá em grupo. Então é sempre melhor você compartilhar o conhecimento com as pessoas. Você cresce, você não cresce sozinho, você cresce com a harmonia, a sinergia entre as pessoas. Então quero te agradecer aí a participação. O bate-papo foi excepcional, adorei, achei incrível. Então você ganha, eu ganho, todos nós ganhamos. Então, não deixem de conferir o nosso bate-papo, vamos colocar no ar. A gente coloca a data para que vocês divulguem, compartilhem, comentem. Não deixem de acompanhar jamais o nosso canal. Sempre propaguem a nossa mensagem, porque a gente quer disseminar os nossos conteúdos para o mundo. E em especial agradecer o Ranier, que está aqui nos bastidores, quem grava os nossos vídeos, e o João pela participação. Muito obrigado aí. Eu que agradeço a participação. Eu acho que é sempre bom discutir temas relevantes, e se a gente tiver algo para contribuir, conte conosco. Ótimo. É isso aí. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Um grande abraço. Um abraço.